sou professora de música, instrumentista e atuo também na área da musicalização infantil. Hoje vamos falar um pouco sobre a musicalização infantil na primeira infância. Sabemos, com o decorrer dos estudos, dos anos que vem sendo estudado essa parte musical, os vários benefícios da música na vida de uma pessoa, principalmente na vida de uma criança, ainda bebê, dentro da barriga da mãe, consegue ouvir o som e quando nasce, já nasce uma criança já com aquela aptidão para a música, né? E a criança, quando ela convive num ambiente familiar que tem essa vivência musical, a tendência dessa criança é ser aguçada cada dia mais essa musicalidade em si, né? Essa musicalidade, porque ela foi trabalhada então desde do ventre da mãe, ouvindo a música, o pai tocando, às vezes um ambiente onde a família toda é músico, né? Então, a vivência dessa criança faz muita diferença, sim. Então, o que é a musicalização? A musicalização ela é um processo do conhecimento musical. Então, o próprio nome já diz, é um processo. Ele vai caminhando, né? Devagar, cada dia, cada aula. Para quê? Para trabalhar o quê? Trabalhar a atenção, coordenação motora, audição, a percepção, né? Promove um bem-estar na pessoa que está ali, né? Praticando aquela parte musical, os processos emocionais. Então, já foi provado, né? Comprovado cientificamente os benefícios que traz para a pessoa, a parte da música. Então, na primeira infância, ela estimula o desenvolvimento das aptidões linguísticas, desenvolve a inteligência, a capacidade de expressão, trabalha a concentração, a atenção, né? E, além disso, promove um bem-estar. Então, quando os pais nos procuram para colocar o filho, né, na aula de música, eles vêm com aquele anseio de ver os filhos tocar. Se for aqueles pais que não são músicos, que têm só a vontade de ver o filho tocando, né, anseia por aquilo, ele vem ainda achando que a criança vai tocar com um dia, né, com uma aula. E até mesmo a criança, né, que é o normal, vem com aquele anseio de tia, eu vou tocar. Então, não deixando de lembrar que a musicalização, ela é uma construção, é um processo de construção. Então, a gente explica para os pais, olha, o processo da musicalização, ele é devagar, porque ele não trabalha só a música em si, ele não trabalha colocando o filho ali para apertar os botões, apertar as teclas, não é só isso. Ele trabalha um conjunto, né? Como foi dito anteriormente, ele trabalha emoções, ele trabalha a atenção, a coordenação. Então, ele vem contribuindo não só com a música, não só a parte musical, mas contribuindo para a formação, né, da criança. Então, isso ajuda no desenvolver da criança na escola, sim, ajuda, porque a criança que faz a musicalização, que faz a aula de música, ela cria o hábito de concentrar, de ter atenção no que está sendo explicado, no que está sendo feito. Se for uma aula em conjunto, né, que tenha vários alunos, a atenção tem que ser ainda maior, porque tem que esperar o coleguinha fazer para depois fazer a parte dele, tudo ali em conjunto, né, trabalhando junto. Então, isso sim desenvolve a parte da criança, não só musical, mas todo um conjunto,
né? Ajuda na escola, no desenvolver da escola, na coordenação, na atenção. Então, é um conjunto, é um trabalho feito em conjunto. Ele ajuda a musicalizar, sim, mas não só a música, não só tocar o instrumento em si, um conjunto para chegar na musicalidade, para chegar na musicalização, para chegar na música tocada em si. Vendo então todos esses benefícios, eu tenho trabalhado de uma maneira diferente. Eu tenho procurado no meu cotidiano, né? Porque além de professora, sou vó de 2 meninos, o Felipe de 8 anos e o Arthur de 3 anos. Então, no meu cotidiano, eu tenho sim colocado em prática a musicalização com os meus netos. Tanto o Felipe, que já está com 8 anos, quanto o Arthur, convive muito na minha casa. Então, ele está sempre neste ambiente musical. O meu piano fica sempre aberto, né? Até mesmo para isso, para quando de forma espontânea acontecer a musicalização. Porque eu posso afirmar, sim, com experiência própria, que a musicalização ela não acontece só numa sala de música, só numa sala onde eu vou estar com os alunos ali para aula de música. A musicalização acontece no nosso cotidiano. Se você tem uma criança na sua casa e você vê que ela já tem aquela aptidão, já tem aquela vontade, né? Aquela musicalidade em si, mesmo que ela não tenha uma vivência musical na casa, né? Onde vive. Mas se você é um professor e tem, né, esse trabalho, já trabalha fazendo isso, dando essa aula de musicalização, você consegue entender que dentro da sua própria casa você consegue musicalizar no dia a dia. Então, tendo o Arthur, que tem 3 anos, ele fez agora, dia 7 de dezembro, ele fez 3 aninhos, e vivenciando cada dia dele aqui na minha casa, eu posso afirmar para vocês que em qualquer ambiente nós podemos sim, num outro ambiente sem ser a sala de aula, com objetos que também não são instrumentos musicais, podemos sim aguçar, né, estimular a apreciação musical das crianças. Agora nós vamos ver um vídeo onde o Arthur, de 3 anos, assimilou os degraus da escada às teclas do piano. Isso aconteceu porque no dia a dia, né, no cotidiano, nosso cotidiano, através de brincadeira, exploração do teclado, eu sempre o estimulo com essas atividades. Quando ele chega, o piano está aberto, ele começa a apertar as teclas, eu comecei a incentivá-lo, a chamar a atenção dele, não só pelo som, mas conversando com ele, explicando para ele que temos as notas graves e as agudas. Então ele despertou essa curiosidade. Então ele já chegava e perguntava: vó, onde ficam os agudos? Eu falava para ele: olha, na parte subindo as notinhas são as agudas, descendo são as mais graves. Então ele assimilou essa exploração do dia a dia aos degraus da escada. Brincando? Brincando de quê? De quê? De subir a escada? Fazendo o quê? O grave e o agudo? Igual o piano? Que lindo, meu Deus! E onde ficam os graves? Lá embaixo? E os agudos? Aí em cima? Muito bom, Arthur! Isso mesmo! Desce agora para te mostrar para a vovó onde ficam os graves. Mostra para a vovó onde ficam os graves. Ó, tá descendo para os graves? Isso! Onde que ficam os graves, Arthur? Embaixo. E os agudos? Isso, muito bom! Podemos ver então que
nessa faixa etária de idade, na primeira infância, a imaginação da criança ela é imensa, né? Então podemos trabalhar isso ainda melhor, né, nessa idade, porque qualquer objeto para eles aguça a imaginação. Podemos ver não só na música, mas um desenho que a criança faz, ele rabisca alguma coisa e fala: olha meu cavalo, olha meu carro, olha minha casa, e para nós é simplesmente um rabisco. Para eles é o que eles imaginou, né? Então a música não é diferente. Eles pegam um simples objeto e faz dali a sua imaginação. Imagina ali um instrumento e começa, sem a gente perceber, a identificar, né, naquele objeto não musical como instrumento para eles. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esse é o ritmo? Isso! Ó, rápido. Devagar. Muito bom, Arthur! Isso aí! Como foi mostrado nos vídeos, os instrumentos, né, não musicais que foram utilizados pela criança. Como foi dito antes, não precisando assim ser um instrumento musical. As músicas infantis também têm um papel importantíssimo na musicalização, porque ela nos permite trabalhar a linguagem, a coordenação, o ritmo e a apreciação musical. Então, com as músicas, cada música tem o seu papel. Umas músicas nos ajudam a trabalhar o ritmo, outras músicas a linguagem, outras até mesmo as partes, né, do corpo. Então, como eu disse anteriormente, a musicalização ela não trabalha só a música, só o tocar a música. É um conjunto, né? É uma construção musical. Quando a participação da família em todo esse processo ainda fica melhor, porque a aprendizagem de uma criança, tendo a participação da família, o seu desenvolvimento acontecerá gradativamente, com naturalidade e excelente resultado. Quando a criança chega em casa falando para o pai que foi na aula de música e conta o que aconteceu, ou até mesmo os pais perguntam como que foi a música, o que aconteceu, qual música que cantou, ele vai criar aquele hábito de repetir para os pais o que aconteceu na aula. Então isso vai fazer o quê? Vai aguçar ainda mais a memória, vai ajudar a criança a estar na sala de aula, prestar atenção para quando chegar em casa contar para o pai, porque ele vai criar aquele hábito de chegar e contar para o pai o que aconteceu. Então, quando há a participação da família, essa aprendizagem, o processo de aprendizagem, não só na parte da música, mas aprendizado em si, né? Em qualquer aprendizado, o desenvolvimento da criança, eu posso dizer até em adultos, o desenvolvimento é muito melhor. Ele acontece muito mais fácil quando ele tem a participação de outras pessoas para incentivar. Porque quando você pergunta como foi a aula, como que música cantou, o que você fez hoje na aula de música, a criança já sabe que ela vai ter que prestar atenção, como eu disse antes, para contar para o pai, para a avó, para o vô, para o tio, para alguém ali, quando chegar em casa. Então, ele vai criar aquele hábito de atenção, de memorizar o que foi falado, o que a tia falou, o que a tia explicou, para contar para o pai. Então, essa participação é muito importante.
roda, 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 caranguejo, peixe, isso, muito bom! Deixar a criança experimentar, conhecer os sons ao seu redor, isso é muito importante. Ativa a memória e estimula a inteligência. Quando na casa tem um teclado, tem um instrumento musical e a criança pode, né, tem aquela liberdade de estar ali apertando as teclas, colocando o som no teclado, apertando os botões, vendo que tem sons diferentes, tem ritmo diferente, tem músicas ali, até mesmo no teclado gravado. Isso estimula a memorização deles, estimula a inteligência, porque quando ele voltar ali, ele vai procurar de novo o que mais foi interessante para ele. Então, deixar a criança se envolver, deixar a criança ali experimentar, conhecer os sons ao redor dele, no lugar que ele convive, isso é muito importante. Vocês puderam perceber como pode acontecer e a importância da musicalização na primeira infância? Isso porque na interação, né, na musicalização no dia a dia, com as partes musicais, possibilita um crescimento diferenciado e prazeroso nas nossas crianças. Então, a musicalização, ela significa desenvolver o senso musical das crianças, isso é, inseri-la no mundo musical. Mas isso tem que acontecer, isso acontece com prazer. A criança tem que ter aquele prazer, aquela vontade de estar ali na sala de aula, de estar ali participando da atividade, né? Gostando de estar na aula de musicalização. Então, tem criança, tem alunos que não vê a hora de chegar, né, o dia para ir para a aula. Tem acontecido, né, alguns alunos que a mãe tem que me ligar falando que para conversar, explicar que a aula ainda não está no dia, que vai demorar 2, 3 dias. Isso por quê? Porque aconteceu ali o diferenciado, o prazeroso. Então, ficou prazeroso estar na aula de música. Então, isso que nós temos que passar para nossas crianças. Não aquela obrigação de você vai ter que ir para tocar, mas você vai aprender a tocar. Você está indo na aula para aprender, para construir, né, um conhecimento musical. Na musicalização, ela acontece na musicalização infantil, né? Ela acontece na primeira infância, ela acontece o quê? Com as brincadeiras, com o lúdico, né? Com o desenho. Então, ela passa a ser uma atividade prazerosa para as crianças. Às vezes, a criança chega ali, até uma criança maior, ela chega na aula de música já com aquele compromisso de aprender a tocar, porque o pai quer, porque a família quer. Mas mesmo com essa responsabilidade, que às vezes tem criança que vai
aprender para tocar na igreja, né, para fazer um acompanhamento, mesmo com essa responsabilidade que a criança mesmo ela adquire, né, no decorrer dos estudos, ele tem que ser prazeroso. Então, quando ele sai da musicalização, que ele já começa a tocar as músicas, mesmo assim tem que ser prazeroso. Tem que ser uma aula onde aquele aluno, ele tem prazer de estar ali. Então, uma musicalização na primeira infância, né, com os nossos bebês, ela tem que acontecer diferente. Ela tem que ser diferenciada. Ela tem que ser prazerosa. Olá, boa tarde. Hoje eu vim dar um depoimento como mãe e também como profissional. Eu vim dar meu depoimento hoje sobre a musicalização infantil na vida dos nossos filhos, a importância real da musicalização infantil. Não podemos nunca esquecer da importância da música nas nossas vidas. Não apenas emocionalmente, mas também fisicamente. A música é vida nas nossas vidas. Hoje eu vim falar da musicalização infantil na vida do Felipe. Ele começou também a se envolver com música na minha família, porque todos na minha família são músicos. Então ele desde novinho começou a ter interesse em música. Então nada mais justo do que começar com ele novinho. A partir de 2 anos ele começou a fazer musicalização infantil. Então assim, eu vim acompanhando, observando o desenvolvimento nele. Ajudou demais a musicalização infantil na vida dele. E é muito importante musicalização infantil. Ajuda em vários sentidos da nossa vida. No sentido tanto também como ativar o cérebro, mas também como na fala, na coordenação motora, em tudo. A música faz parte da nossa vida e nos ajuda demais. O Felipe sempre foi envolvido com música, porque minha família, todo mundo toca, são família de músicos. Então, desde sempre, eu vi um interesse nele na musicalização infantil. E eu vejo a importância que tem a música na vida dos meus filhos. Eu vejo o desenvolvimento que ele teve a partir dos anos estudando a música, com musicalização infantil. Então hoje eu vim dar um relato para vocês como mãe, e que todas nós mães somos preocupadas, né, com a educação dos nossos filhos, com o desenvolvimento dos nossos filhos, não só mãe, mas os avós, vovós, vovôs, tios, todos nós somos temos importância e importamos com a educação dos nossos filhos. Então eu dou um depoimento para vocês de coração. Musicalização infantil é muito importante na vida dos nossos filhos. Eu também tenho o Arthur, de 3 anos, e como eu acompanhei o Felipe também com musicalização infantil, hoje nada mais justo e do que correto colocar também o Arthur na musicalização infantil. Eu coloquei ele a partir dos 2 anos, igual eu fiz com o Felipe. Já introduzi a musicalização infantil também, né? Já vi importância também e já coloquei ele também na musicalização infantil. E eu vejo o interesse dele em aprender, eu vejo o desenvolvimento dele em pegar coisas que não são instrumentos musicais e fazer som e seguir o ritmo de uma música, que às vezes é simples, musiquinha infantil, mas ele faz o ritmo dele, tem a coordenação motora, usa o cérebro e o ouvido para poder acompanhar o ritmo ali, usando vamos citar um exemplo aqui de uma colher, fazendo o ritmo de uma música. Então a musicalização infantil, ela aguça vários sentidos de uma criança. Ela é super importante na vida dos nossos filhos. Eu também quero falar para vocês, e também o Felipe vai dar uma palhinha aqui de uma musiquinha, Brilha, Brilha, Estrelinha, que foi uma das primeiras musiquinhas que ele aprendeu, né? E hoje o Felipe, com 8 anos, ele já sabe ler a partitura, toca várias musiquinhas, olhando o método, né? Sabe o tempo das notas, sabe as claves musicais também. Então, assim, eu tô vendo o desenvolvimento dele, que ele tem ao longo dos anos, né?
Então hoje ele vai tocar para vocês o Brilha Brilha Estrelinha. O Felipe aprendeu essa primeira musiquinha, né? E também já toca outras. E coloquei ele, né, na escola de música. E ele faz também várias apresentações. E ajudou muito ele também na timidez, que o Felipe era uma criança muito tímida. E hoje em dia, né, ainda é, mas hoje em dia melhorou muito com a musicalização infantil. Ao longo dos anos, ele vem desenvolvendo muito essa questão de ser tímido, né? De ser tímido. Então, isso nos ajuda muito. Música ajuda demais nas nossas vidas e ela se faz presente em tudo que fazemos. Então, hoje eu vim dar o depoimento, né? Não só como mãe, mas como profissional. Música é vida, musicalização infantil, a importância dela na vida dos nossos filhos. E eu não me arrependo nunca, jamais, de ter feito a musicalização infantil. Hoje eu tenho orgulho dos meus filhos com a música, né? Então, esse é o meu depoimento para vocês. Coloquem seus filhos para fazer musicalização infantil. É excelente, é ótimo para a vida deles. Vamos falar agora um pouco dos instrumentos musicais utilizados, né, alguns deles na musicalização. Os mais usados são o chocalho, o pandeiro, o tamborzinho, o pandeiro meia-lua, tagarela. Então, esses são alguns de que são utilizados na musicalização. Esses instrumentos são coloridos, são de fácil acesso, né? Fácil até de fazer mesmo, de construir em casa, no caso do tambor, do chocalho. Então, tem como a gente trabalhar com os instrumentos apropriados, né? Os instrumentos musicais da escola, porque eles chamam a atenção das crianças, são coloridos, cada um com a sua sonoridade, né? Uns mais agudos, outros mais graves. Então, só de ter esse som diferenciado já chama a atenção dos nossos bebês, das nossas crianças. Eles chegam na sala, quando vê instrumento, a primeira coisa que eles fazem é correr até os instrumentos e começar a balançar, a manusear eles. Então, essa primeira aula, para eles, já vai ser muito divertida, porque eles vão começar ali a ter o contato com o instrumento musical, que até então, às vezes, não tinha ainda, às vezes não tinham contato com nenhum deles, né? Então, para eles, essa primeira impressão do chamativo, do colorido, já fica uma boa impressão. Já conseguimos trabalhar então com eles esse manuseio, esse contato visual, auditivo, já conseguimos trabalhar através desses instrumentos de fácil acesso, coloridos, como eu disse, para chamar a atenção deles, né? Então, isso já é uma ajuda para nós professores. Vou mostrar então a seguir um vídeo de alguns instrumentos musicais. Nós vamos aprender o nome dos instrumentos. Olha, esse aqui é o chocalho. Chocalho, olha que legal. Faz pra você ver, faz assim, ó. Isso, chocalho. Esse aqui, você sabe o nome? Como que é o nome? Tambor, muito bem. Olha que legal. Bate aí pra você ver como que é legal. Olha. Isso. E esse aqui, você sabe o nome? Sabe. Como que é o nome? Sabe. Agogô. Agogô. Bate aí pra você ver, ó. Vai, agogô. Segura aqui. Isso, muito bom. Isso. Esse aqui, ó, pandeiro. Não é assim, é com esse aqui, ó, com a mãozinha. Isso, pandeiro. E esse aqui, olha, pandeiro meia-lua. Ó, olha que legal.
Vuvuzela. É. Esse aqui, o triângulo. Ó. Olha que legal. Isso, muito bom. Aqui, aqui. Isso. E esse aqui, olha que legal esse. Tagarela. Tagarela. Fala o nome. Tagarela. Isso. Então, vamos falar o nome desse? Tagarela. Fala com a vovó o nome. Olha pra vovó. Olha aqui pra vovó primeiro, olha. Olha, tagarela. Fala o nome dele. Isso, muito bom, Arthur. Você gostou do instrumento? Gostou? Então, como que é o nome desse? Como que é o nome desse? Chocalho. Olha o tagarela aqui, olha. Tagarela. E esse? Tambor, muito bom. E esse aqui? Olha pra vovó. E esse? Pandeiro. É, meia-lua. Isso. E esse aqui? Agogô. Agogô? É, muito bom. Isso mesmo. Muito bom, Arthur. Gostou? Isso. O trabalho da musicalização infantil traz um desenvolvimento gradativo para nossas crianças. O estímulo constante traz resultados futuros para elas. Neste trabalho, procurei mostrar a vocês não somente a pedagogia musical, mas também o envolvimento da família, onde é a base para uma boa formação das nossas crianças. Nos vídeos também foram demonstrados o trabalho feito com elas, a assimilação, onde foi assimilado o degrau da escada, as teclas do piano, o senso ritmo corporal também foi trabalhado através do uso da colher, do dançar, do cantar, o desenvolvimento afetivo coletivo, também a exploração. Foi desenvolvido de forma natural, usando recursos favoráveis e a criatividade. A musicalização infantil na primeira infância vem trazer para os nossos pequenos uma oportunidade de aprendizado musical de uma forma lúdica, atraente e divertida. Os pais que proporcionam essa oportunidade aos filhos na primeira infância estarão oferecendo uma grande oportunidade de crescimento para os seus filhos. Eu considero a musicalização parte da formação humana, pois todos nós estamos em constante processo rítmico. A todo instante usamos o tempo, a métrica, o pulso acelerado e o desacelerado. Isso faz parte da nossa vida humana. Eu agradeço a todos que ficaram até o final desse vídeo conosco. Espero que traga algo bom para todos vocês. Obrigada.